Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Papo Criativo e hoje eu quero conversar com vocês sobre como ser artista em tempos difíceis. Se o mundo tá acabando, então por que fazer arte? Hoje em dia, a impressão que todo mundo tem é que a gente está vivendo o literal apocalipse, que logo o mundo vai explodir e que a gente no futuro vai estar vivendo num mundo pós-apocalíptico, tipo o do Fallout, ou então que o mundo vai só decair cada vez mais e o nosso futuro vai ser um mundo tipo Cyberpunk 2077, onde tudo é horrível para todo mundo, menos para um grupo muito pequeno de pessoas. E por conta desse pensamento, muita gente fica tipo, nossa, o mundo tá acabando e você tá aí fazendo arte. Pra que fazer arte sendo que a IA tá roubando tudo? Ou até por que fazer arte sendo que tá tudo colapsando? E assim, eu pessoalmente não sei o que vai acontecer. Eu não sei se o mundo vai acabar, não sei se o futuro vai ser bom, se ele vai ser ruim, se as coisas vão melhorar, se elas vão piorar, mas eu sei de uma coisa, você deveria sim continuar fazendo arte. A arte, ela sempre existiu no meio da tragédia. Se você pegar pinturas antigas, por exemplo, ou até filmes antigos, você vai ver que essas obras muitas vezes retratam tragédias que aconteceram na época em que elas foram feitas. A arte ela é muito mais do que um quadro bonito, um filme divertido. Ela é uma forma de expressão, uma forma de documentação e até de terapia. É por conta da arte que a gente tem acesso muitas vezes a como as pessoas se sentiam quando alguma coisa muito ruim estava acontecendo. Uma guerra, uma pandemia, uma opressão política. A gente pode ver como que as pessoas estavam vivendo aquilo, como elas estavam tentando lidar com aquilo. E com o mundo de hoje não é diferente. No futuro, as pessoas vão estar vendo muitas obras que retratam os problemas que a gente vive hoje. A pandemia, a crise política e econômica, as mudanças climáticas e todo o resto da bagunça que a gente está tendo que suportar. E é também pela arte que muita gente passa por esse tipo de problema. A arte ela é uma forma de expressão e de terapia, uma forma de você jogar para fora o que você está sentindo. Isso vale tanto para lidar com os seus problemas da vida pessoal, quanto para problemas gerais envolvendo todo mundo. Se você prestar atenção nas músicas, filmes, jogos, livros que você gosta, você vai notar que muito do que está ali são sentimentos das pessoas que fizeram aquilo. Pessoas que estavam lidando com algum trauma, uma perda, alguma coisa que afetou muito elas, e elas jogaram o sentimento para fora pela arte. Quantas vezes você já ouviu uma história de alguém que, quando estava passando por uma fase horrível na vida, começou um canal no YouTube, ou então fez um jogo, escreveu um livro, um quadrinho, qualquer coisa, e aí com o tempo a vida dela mudou. O ser humano foi feito para criar e para evoluir. Fazer arte é um combustível para a gente. Se você está num momento péssimo na sua vida, esse é o momento mais importante para você criar. Se você sente que não tem mais motivação para isso, que não tem ânimo, faz mesmo assim, se força mesmo a fazer. Mesmo que fique ruim, faz sem pretensão nenhuma, só por fazer. E você não precisa nem postar na internet nem nada do tipo. Você pode fazer só para você mesmo ver, se você quiser. A motivação ela vai vir depois, com o tempo. Eu já falei sobre isso antes em outro vídeo, mas a única coisa que a gente precisa fazer para ser um artista é começar. Você vai ficar bem depois, a motivação vai vir depois, mas o que realmente importa é você começar. E eu sei, muitas vezes bate o sentimento de pra quê? Pra que continuar fazendo isso, sendo que tá tudo desmoronando? E sinceramente, eu não sei a solução para acabar com esse pensamento, porque eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta. E na real, muitas vezes eu tenho esse sentimento também. Direto eu fico pensando, mano, pra que eu continuo produzindo, fazendo meus projetos, sendo que tá tudo indo pro caralho? Mas a verdade é que muito provavelmente não tá. Muito provavelmente o mundo não tá acabando. O mundo sempre foi cheio de problemas. Essas coisas que a gente está vivendo, elas não são novidade nenhuma. E sim, a escala de algumas delas até pode ser uma novidade, tipo as mudanças climáticas, que é uma coisa realmente global. Mas no geral, guerra, crise econômica, crise política, pandemia, tudo isso já aconteceu várias vezes antes e vai continuar acontecendo várias vezes depois. A diferença é que hoje em dia a informação chega muito mais rápido e o mundo todo está conectado. Imagina na Idade Média, ou nem tão longe assim, pensa na época dos seus pais, dos seus avós, para chegar a notícia de que estourou uma guerra em outro país ou de que aconteceu um desastre natural em outro estado
isso demorava para chegar, e na real, muitas vezes a informação nem chegava. Na real, até pouco tempo atrás, a informação muitas vezes nem chegava pra gente. Eu lembro quando eu era menor, quando eu era criança, a informação geralmente só chegava quando era uma coisa muito grande que acontecia, tipo o 11 de setembro, ou o colapso econômico de 2008. Essas coisas geralmente chegavam pra gente, mas se estourava um conflito em algum outro país distante, muitas vezes a gente nem ficava sabendo. A real é que o mundo sempre foi cheio de problemas, só que agora a gente fica sabendo de todos esses problemas. E por causa disso a gente tem a impressão de que o mundo tá acabando. Mas mesmo se você realmente acreditar que o mundo tá acabando, mesmo se você tiver certeza disso, ainda assim vale a pena continuar fazendo sua arte, por um motivo muito simples. Se o mundo vai acabar mesmo, é mais um motivo para você fazer as coisas que você gosta, no tempo que você tem, mesmo que seja só no seu tempo livre. Eu sei que a gente precisa trabalhar e pagar contas, e eu não recomendo você simplesmente jogar o foda-se, tacar tudo pro alto e só fazer sua arte, até porque, como eu disse, provavelmente o mundo não vai acabar. Mas se você realmente soubesse disso, tivesse certeza que iria, eu te garanto que você iria querer aproveitar o pouco tempo que você tem fazendo as coisas que você gosta de fazer. E no caso do mundo melhorar depois, com o tempo, você vai ter aproveitado e se desenvolvido como artista. A real é que a gente só tem o momento presente e, independente se o mundo vai acabar ou não, é importante você aproveitar esse momento fazendo as coisas que você gosta. Até porque, independente do que vai acontecer com o mundo, você ainda é uma pessoa mortal. Um dia você não vai mais estar aqui. E isso pode acontecer a literalmente qualquer momento. Então, aproveita o tempo que você tem. E eu queria finalizar o vídeo com um papo um pouco mais filosófico, mais metafísico aqui, sobre toda essa ideia de fim do mundo, apocalipse e tal. Assim, de certa forma, o mundo realmente está acabando. Mas a questão é que um apocalipse, ele não funciona da forma como a gente geralmente pensa. Quando a gente costuma imaginar um apocalipse, o fim do mundo, a gente geralmente pensa no mundo sendo completamente destruído, não sobrando ninguém, ou então sobrando uma quantidade muito pequena de pessoas. Mas não é assim. Inclusive, no ponto de vista de várias religiões do mundo e de toda a história, um apocalipse nada mais é que o final de um ciclo e o início de um outro ciclo. O final de um mundo e o início de outro mundo. Um ciclo de destruição e de recriação. E assim, cada um tem a sua crença, e eu não tô aqui para desrespeitar a sua religião, a religião de ninguém, mas eu pessoalmente vejo que a vida, o mundo, tudo funciona na base de ciclos. Da mesma forma que a gente nasce, cresce e morre, o mundo também passa por ciclos onde ele cria, destrói e se recria depois. A humanidade já passou por várias fases assim. Como eu falei, não é novidade nenhuma o que a gente está passando. Inclusive, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm essa ideia de que o mundo vai acabar durante o tempo de vida delas. Então, seus pais, seus avós, bisavós e todos os seus ancestrais também ficavam pensando que o mundo iria acabar. E não é necessariamente errado pensar que o mundo, como a gente conhecia, está de fato acabando, porque realmente o mundo que existia antes, no século passado, ele já não funciona mais. E se a gente quer criar um mundo novo, um mundo melhor, com uma sociedade melhor, a gente precisa inevitavelmente destruir o mundo antigo. Então, sim, de certa forma o mundo realmente está acabando, só que isso na verdade não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, porque isso significa que com o tempo a gente vai reconstruir e fazer um mundo que era melhor do que era antes. Mas enfim, a mensagem final do vídeo é: não importa se o mundo vai explodir amanhã ou não, o que importa é que você faça a sua arte, porque a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem fazendo o que é importante pra gente. Porque independente se o mundo vai acabar ou não, um dia a gente não vai estar mais aqui e a gente precisa só aproveitar o tempo que a gente tem. Mas enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado do papo de hoje e lembra sempre de continuar criando. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.